Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de português de hoje, né? Então eu peço que vocês peguem aí o livro de vocês na página 53 até a página 56, ok? Na página 53, nós vamos estudar o nosso texto 2, né? Nós vamos tratar do mesmo gênero textual que nós estudamos na aula passada, que é o gênero textual piada ou anedota, certo? Mas antes da leitura desse texto 2, tem umas perguntas que vocês irão responder em forma de produção textual no caderno de vocês. Diz o seguinte: há alguns anos, quando você era bem pequeno, já se envolveu em alguma situação engraçada que causasse humor pelo fato de não ser uma situação muito comum? Se sim, vocês irão seguir o roteiro abaixo aí, né? Quantos anos você tinha na época que o fato aconteceu, o local, as pessoas envolvidas, o que provocou esse fato, porque o final foi surpreendente, engraçado ou quebrou a expectativa das pessoas envolvidas. Então, são alguns tópicos que vocês irão, que tá aí, né, para ajudar na produção textual de vocês. Caso você lembre de alguma situação que você passou, que foi uma situação engraçada, certo? Como nós sabemos, né, a piada ela é um texto curtinho, né, que geralmente o final surpreende, né, por ser engraçado. Então, vocês irão seguir esses tópicos aí para que vocês possam desenvolver a produção textual de vocês, ok? No caderno de português. Depois, né, vocês irão ler o texto, certo? Esse texto aqui, né, que também está se tratando de uma piada, e vão fazer a compreensão, o conhecendo o texto até a página 54, ok? E na página 54 nós vamos estudar, né, terminar de estudar a nossa gramática falando sobre os substantivos. Na aula passada nós falamos sobre 5 substantivos, próprios, comuns, concretos, abstratos e coletivos. E hoje nós vamos estudar os substantivos simples, compostos, primitivos e derivados, certo? Então vamos seguir aí o livro, né, para que vocês possam acompanhar a leitura. Antes de entender, né, o que é primitivo e derivado, substantivo primitivo e derivado, nós temos que entender o que são sufixos e prefixos, como está aí no livro. Chamamos de sufixos os elementos que se acrescentam no final das palavras para que formem outras palavras, para que outras palavras sejam formadas, né? Os sufixos geralmente são colocados depois das palavras, certo? No final daquela palavra, para que outra seja formada, uma nova palavra seja formada. Já os prefixos vêm antes da palavra, certo? Vem à frente da palavra, como eu vou colocar aí no slide para que vocês possam entender melhor. Então, nós temos aí os afixos, né, que divide-se em prefixos e em sufixos. Os prefixos acrescentam-se antes da palavra primitiva, certo? No caso, feliz. Aí formou a palavra infeliz. Então, o in, ele vem antes da palavra primitiva. Então, denominamos essa primeira parte que vem antes da palavra primitiva de prefixo, certo? Que é justamente in. E a palavra primitiva é feliz. Então, juntando esse prefixo com a palavra primitiva, né, nós temos outra palavra formada, infeliz, certo? Os sufixos acrescentam-se depois da palavra primitiva. Os prefixos acrescentam-se antes da palavra primitiva. Já os sufixos acrescentam-se depois da palavra primitiva. Exemplo, mesmo exemplo que eu dei da palavra primitiva, né? Feliz. Então, olha, felizmente. Então, o mente é o sufixo, ele é acrescentado no final da palavra primitiva. E feliz é a palavra primitiva. Há palavras que podem conter tanto um prefixo como também um sufixo. Por exemplo, infelizmente.
Nossa palavra primitiva é o quê? Feliz. O in, que vem antes, é o prefixo, e o mente, que vem no final da palavra primitiva, é o sufixo, certo? Então, que vocês possam entender aí que o sufixo, ele acrescenta-se depois da palavra primitiva e o prefixo acrescenta-se antes da palavra primitiva, certo? Como está o exemplo aí no livro. Equipamento, que é igual a equipe, mais mento. Então, esse mento aí vai ser o sufixo. Criançada, ada é o sufixo, certo? E retrabalho, o ré vem antes da palavra trabalho, então esse ré aí é um prefixo, certo? Vocês, né, a diferença de prefixo para sufixo, certo? Para que nós possamos entender aí as palavras primitivas e derivadas. Continuando aí no livro, a palavra galinha, por exemplo, é um substantivo primitivo. Dela pode-se derivar outras palavras. Por exemplo, galinheiro. Galinha mais eiro, né? Então, galinheiro é um substantivo derivado. Galinha, primitivo. Galinheiro, uma palavra derivada de galinha. Então, o que é substantivo primitivo? Substantivo primitivo é um substantivo do qual se forma outra palavra com o acréscimo de elementos como os prefixos e os sufixos. Essa nova palavra é denominada de substantivo derivado. A terminação eiro, como eu expliquei, né? Que compõe o substantivo derivado galinheiro, que é um sufixo. Então aí, minha gente, além dos substantivos primitivos derivados, as palavras que fazem parte da classe dos substantivos também podem ser denominadas de substantivos simples e compostos. Então, vamos ver o que é substantivo simples. Substantivos simples possuem apenas um radical, né? Uma palavra é formada por apenas uma palavra. Exemplos aí, né? Moleque, pé, beijo e flor. Já os substantivos compostos, eles possuem mais de uma palavra, mais de um radical, né? Exemplos, pé de moleque, beija-flor. São substantivos compostos, certo? Que é formado por mais de outra palavra. Então, essa observação que eu coloquei aí, ó, podem vir acompanhadas, né? No caso, os substantivos compostos podem vir acompanhados de hífen ou não. Exemplos, né? Guarda-chuva tem o hífen, então é um substantivo composto, que é formado por duas palavras. Sambódromo é um substantivo composto, mas ele não tem hífen. Passatempo também e Nossa Senhora também, certo? São alguns exemplos que eu coloquei aí no vídeo para vocês, certo? Com essa explicação, vocês irão fazer o exercício aí da página 55, certo? E fazer também o relembrando, né, que foram de assuntos que nós já estudamos, né, anteriormente, até a página 56. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.